A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero, nesse vídeo, compartilhar um pouco sobre aquilo que o Senhor Jesus me disse, algumas coisas que Ele me disse a respeito do pecado, aquilo que Deus está trazendo no meu coração nesse momento. Uma das coisas que o Senhor Jesus me disse, eu creio que eu até já disse em um vídeo, é que muitos dizem sim a Ele, mas esquecem de dizer não ao diabo. Ou seja, querem a salvação de Deus, mas não querem abandonar a prática do pecado. O diabo representa, nesse sonho, a prática do pecado. Outra coisa que Deus me diz através de sonho, que as pessoas confessam os seus pecados uns aos outros. Eu não vou dizer assim, especificamente como Deus me mostrou, porque eu não quero expor nada nem ninguém. Mas Ele me disse que as pessoas às vezes põem os seus pecados, confessam a outra pessoa o seu pecado. E isso se torna ainda mais perigoso do que não tivesse confessado, se a pessoa não se arrepender e ter uma mudança de vida. Porque a partir do momento em que ela conta o pecado, o mundo espiritual que nos cerca ouve e ele passa a ter legalidade, uma vez que a pessoa ela admite diante de Deus e diante dos anjos, diante de todos os seres espirituais, que ela está cometendo algo que ela sabe que desagrada a Deus. Então o inimigo passa a ter uma legalidade a partir desse momento. Lembra do que diz a palavra de Deus? Satanás nos acusa de dia e de noite diante do Senhor. E o Senhor usa de misericórdia para conosco. Está escrito na palavra do Senhor. Então é coisa muito séria. Nós devemos sim confessar os nossos pecados, fazer um exame de consciência toda noite, mas procurar mudar de vida. Procurar ter uma nova vida com o Senhor para que a gente tenha intimidade com Deus. Então eu já contei 2 sonhos para os irmãos. Agora eu quero levar os irmãos a entenderem as 5 maneiras que nós temos de pecar contra Deus. Muito simples. A primeira eu quero extrair da própria Bíblia. Está na carta de Tiago, no capítulo 4, verso de número 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa que Deus coloca no seu caminho e você se omite. A omissão é pecado. Então nós devemos, como cristão, vigiar 24 horas por dia. Porque não é só aquilo que a gente faz, mas até aquilo que a gente não faz, a gente pode ter que prestar conta a Deus. Se a gente sabe que aquilo é bom e a gente não faz, a gente comete pecado. Uma outra forma de cometer pecado é muito claro, é através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos, através desse corpo. Lembra sempre de uma coisa, o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que você faz que venha a agredir o seu corpo é pecado, porque ele é o templo do Espírito Santo. Você não vai querer fazer mal ao seu próprio corpo, mas muitas vezes nós acabamos fazendo mal. Então, olha bem, omissão, atitude, pensamento. Quando eu vim para Jesus, lá no início, o Senhor Jesus falou comigo: olha, André, das maneiras que você mais pega contra mim é através de pensamento. Então é muito complicado. E aí a gente tem que vigiar muito. Vem um pensamento negativo, um sentimento de raiva, de ódio, de aversão, seja lá o que for, de prostituição, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, porque está dentro do templo de Deus. Nosso corpo é o templo de Deus. O pensamento ele acontece dentro desse corpo, que é o templo de Deus. Esse templo de Deus é lugar de adoração a Deus. E tem que ser tratado com muito carinho. Por isso Paulo fala: elevo meus pensamentos ao Senhor. Ele vai dando uma série de exemplos. Então falamos de omissão, falamos de atitude, falamos de pensamento, através de palavra. Uma palavra, dependendo da maneira como você fala, você pode destruir a vida de uma pessoa. Quantas pessoas estão magoadas e chateadas e não conseguem perdoar por causa de uma palavra que saiu da boca de uma outra pessoa? Então, muito cuidado com as palavras. Jesus falou, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai das nossas bocas. Então, através da palavra. E os desejos. Aquilo que deseja o nosso coração. Nós devemos desejar aquilo que Deus já desejou para nós. Toma muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Lembra que está escrito nos 10 mandamentos? Não pode desejar a mulher do próximo. Só para dar um exemplo, para confirmar o que eu estou dizendo para os irmãos. Não quero estender esse vídeo a mais para falar, quem sabe numa outra oportunidade. Mas olha, vamos abandonar a prática do pecado e viver uma vida santa e reta diante do nosso Deus. Esse vídeo não é para acusar ninguém, mas é para a gente estar fazendo um exame de consciência com muita sinceridade de coração. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.